Bom dia. Bom dia, Arthur. Beleza? Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar, tá? É. Vou esperar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, filho. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Pessoal, bom dia a todos, então. Eu espero que vocês sejam bem, né? Claro. Eu vou iniciar aqui a aula de hoje, mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu não sei, hoje nós já iniciamos o último livro, o livro número 4 de vocês, mas na minha plataforma aqui do Sistema Faria Brito, o livro de vocês não está abrindo. E, obviamente, como eu não estou indo na escola, eu não tenho ele físico, né? Eu não tenho o livro agora, né? Pelo menos por enquanto não, provavelmente eu vou ter, depois eu vou poder buscar ele lá e tal, mas eu não tenho ainda não. Mas a matéria, obviamente que eu sei, porque eu já tinha feito um planejamento no final do ano passado de tudo. Então, eu sei exatamente o que é a matéria e tal. Então, Bom dia, professor. bom dia, tudo bem, Maria Eduarda? Desculpa o atraso. Tudo bem, sem problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou utilizando aqui um material que também não é do sistema Faria Brito, mas é junto, né? Porque na realidade a Moderna e Faria Brito trabalham juntos, que eu vou começar a explicar a matéria para vocês, e eu farei algumas leituras de um outro livro, que não é o livro de vocês, mas que está bem em concordância com o livro de vocês, entendeu? E assim, eu já comuniquei isso pro Anderson e tal, o Anderson já vai olhar isso, deve estar olhando isso lá no sistema Faria Brito, né? Que na realidade, para mim, está abrindo, ao invés de abrir o livro de história, está abrindo o livro de matemática, veja. Né? Trem. Então, assim que resolver isso, que disponibilizar o livro certinho para mim, aí nós já vamos voltar para o livro de vocês. Mas a matéria é a mesma. Né? A mesma aula que eu daria sobre esse assunto para qualquer outra turma, eu daria para vocês também. É só para explicar para vocês que eu vou usar um outro material, que não é do Faria Brito, entendeu? E algumas leituras eu vou fazer também, que não é do sistema Farias Brito, tá bom? É só isso que eu queria explicar para vocês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, né? E aí vamos aqui, ó.
puxar vocês para cá. Né? Obviamente que o livro de vocês não é o capítulo 34, isso aqui é de um outro material que eu tenho, mas que fala do mesmo tema, que são as ditaduras militares na América Latina. Né? Então, uma coisa interessante que eu queria começar a falar com vocês é o seguinte. Nas últimas 3 aulas, né, eu dei uma aula teórica e até revisional em relação à formação desses grupos militares brasileiros. Desde lá do Império, com a formação da Guarda Nacional, passando lá pela Guerra do Paraguai, né, como que eles são um poder assim, durante a Guerra do Paraguai, etc. E que nesse período do período imperial, os militares ficaram poderosos demais, tomaram muito poder, inclusive esses militares brasileiros eles vão se organizar no sentido de promover como é que eu falo? Um golpe militar que vai destituir a família imperial, né, derrubar o Império Brasileiro e instalar uma república, que, aliás, eles vão governar num primeiro momento. Né? E que durante o período da Primeira República, até o golpe, né, a Revolução de 1930, o golpe de 1930 do Vargas, eles estarão meio que de escanteio e que o movimento tenentista da década de 1920 será importantíssimo para o ressurgimento desses militares enquanto sujeitos que exigem, na história do Brasil, maior participação política, etc. E que o Vargas, né, durante a própria Revolução de 30, o golpe de 1930, traz esses tenentes de novo, né? E esses tenentes vão participar ativamente de todo o processo político durante o governo Vargas. Inclusive, durante a era Vargas, de 30 a 45, haverá um apoio desses setores militares ao governo Vargas. E eu coloquei para vocês 2 generais importantíssimos que apoiaram o governo Vargas durante todo o período, inclusive durante o período da ditadura Vargas, que foi o Dutra, né, o general Eurico Gaspar Dutra, e o Góes Monteiro, que, né, quando cai, né, acaba a ditadura em 1945, quer dizer, eles retiram o apoio naquele momento, o Dutra vai ser candidato às eleições, ele ganha as eleições, vai ser impostado em 1946 e vai governar. O primeiro governo democrático, então, é Dutra, o general. Né? E na década de 1950, a formulação da chamada ideologia de segurança nacional, né? Dentro da ESG, né, Escola Superior de Guerra. E como que é essa ideologia de segurança? É importante vocês entenderem aquilo, entendeu? Essa ideologia de segurança nacional. Por quê? Porque ela vai conduzir a atuação desses militares durante o período durante todo o período democrático, inclusive durante o período em que eles vão governar o Brasil por meio de uma ditadura. Né? Então, a ideologia de segurança nacional ela está localizada, do ponto de vista histórico e temporal, num contexto de Guerra Fria, em que o governo brasileiro, naturalmente, o governo brasileiro não, os militares brasileiros, naturalmente, eles vão se alinhar aos interesses norte-americanos, do capitalismo norte-americano. Né? A ESG, né, a Escola Superior de Guerra, vai formar militares. A Escola Superior de Guerra, ela forma, como fala, oficiais, né? Vai formar um oficialato, como é que eu vou falar? Um oficialato muito direcionado a essa história, essa ideia de segurança nacional, pregada pelos militares, né? Extremamente violenta e tudo, e que a base dela, né, da ideologia de segurança nacional, é a forma, olha para você ver, a ideia básica, né, o mote principal da ideologia de segurança nacional é o quê? Primeiro, é um anticomunismo, claro, e que a estratégia de atuação dessa ideologia de segurança nacional no Brasil seria essa que eles chamam de guerra insurrecional, né? Que identifica, não identifica, mas que coloca todo cidadão brasileiro como potencial inimigo. Né? Então, quer dizer, você tem um inimigo interno que provavelmente poderia participar de uma insurreição comunista, ou seja lá o que for, contrários ao status quo estabelecido, e que todo mundo é suspeito. Todos são suspeitos, entendeu?
Todos são suspeitos. E aí eles criam as estratégias, né, para implantar essa ideologia de segurança nacional. São 4 estratégias, eu falei as 4 a vocês, de maneira que a estratégia sociopsicossocial talvez tenha sido a mais importante, tudo, mas eles querem atuar diretamente no Estado, alguns grupos militares, né, sobretudo ligados à Escola Superior de Guerra, né, atuar como dominando mesmo o Executivo Federal para implantar o que eles chamam dessa ideologia de segurança nacional, né, por meio da identificação, né, desse inimigo interno, a perseguição e a eliminação desse inimigo que eles consideram o inimigo interno. Né? Então, é um negócio extremamente violento, antipopular, antipovo e antinacionalista. Né? Então, e esses que são os militares. E esses caras estão atuando diretamente no sistema político brasileiro durante toda a década de 1930, aliás, 50 e 60. Né? Então, para vocês entenderem o golpe de 64, né, que aconteceu efetivamente em 64, eu vou ter que retomar alguns acontecimentos durante a década de 1950. Então, veja aqui o contexto, né, da instalação das ditaduras. Das ditaduras. Por quê? Na América Latina, durante esse período, foram instauradas várias ditaduras na América Latina de maneira geral. Veja, o contexto é um contexto de Guerra Fria. Então, você tem uma atuação, tanto do lado da União Soviética como do lado dos Estados Unidos, de intervenção, pelo menos velada ou direta, dessas duas potências em várias partes do mundo. Então, você tem lá na Ásia, Guerra da Coreia, né, que vai dividir a Coreia em 2 Coreias. Você tem o Vietnã, porque aí no Vietnã você tem a intervenção direta dos Estados Unidos, eles mandam tropas dos Estados Unidos. Né? O Afeganistão é um problema sério ali. A questão de Israel é uma questão séria. Tudo isso no contexto de Guerra Fria. Na África, né, o incentivo, né, às independências, né, com atuação, pelo menos de apoio dos Estados Unidos a essas guerras de independência contra, né, a Europa, por área de influência, ou da União Soviética, como foi o caso de Angola. Né? Angola tem uma influência claríssima dos soviéticos ali. Né? Ou movimentos revolucionários que aconteceram, né? Então tem a China, tem Cuba, enfim. No caso da América Latina, de maneira geral, o contexto da América Latina, você tem uma outra situação. No contexto da América Latina, desde o final do século XIX, você já deve ter estudado geografia ou mesmo história, certamente história vocês estudaram isso ano passado, no 8º ano, a chamada doutrina Monroe. O que é isso? Né? Ele chama a doutrina, né? Não é doutrina Monroe, não, gente. É doutrina, como é que chama? Ai, agora esqueci. É aquela coisa lá da América para os americanos. Esqueci. Não é doutrina Monroe. Ai, agora esqueci. Lembrei. Destino Manifesto. Né? Essa coisa lá de que eles pregavam das Américas para os americanos, que os europeus e outras nações não poderiam interferir nas coisas de América. Na realidade, isso era uma justificativa que o governo americano criou, inventou lá para a cabeça, né, para eles, para justificar o domínio deles sobre o resto da América, a América Latina inteira. Então, quer dizer, seria um quintal dos Estados Unidos, onde eles poderiam fazer o que eles quisessem para garantir os interesses deles lá e o crescimento, enfim. Né? Então, essa ideia, né, do Destino Manifesto, isso foi muito claro, por exemplo, lá naquela emenda Plá, né, em Cuba, né, em que Cuba praticamente era governada pelos Estados Unidos. Né? Quer dizer, Cuba estava submetida aos Estados Unidos. E os governos republicanos latino-americanos, de maneira geral, mesmo que com alguma resistência, também estavam submetidos aos interesses norte-americanos. Por exemplo, o México. Né? O México sofreu, ou ainda sofre, o diabo com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eles, quer dizer, grande parte do território americano, que hoje é o território americano, é o território mexicano. Né? E foi conquistado ou por compra, ou por diplomacia, ou por guerra. Né? O caso, por exemplo, do Texas. O Texas ali foi uma guerra feroz que os americanos travaram contra os mexicanos. Então, eles reduziram o território mexicano de maneira muito abrupta. E assim aconteceu em toda a América Latina de maneira geral. Não foi diferente no Brasil e na América do Sul, de maneira geral, assim, na América do Sul.
Então, na década de 1950 e 60, a estratégia dos Estados Unidos de domínio sobre a América do Sul vai ser a criação de estratégias. Quando eu falo estratégias, são múltiplas estratégias concentradas no que eles chamavam de Operação Condor, né? Que apoiariam os setores militares, golpistas, a garantir internamente que esses inimigos, entre aspas, comunistas, não atuassem, que não houvesse revoluções de cunho socialista, como aconteceu em Cuba, né? Embora Cuba vai ser 59 e tudo, que não houvesse esse perigo socialista e que muito menos, né, setores populares tomassem o poder, ou seja, que concentrasse o poder em quem já sempre teve, que são as elites locais, né, e que essas elites liberais, capitalistas, garantissem os interesses americanos no continente. E para isso os Estados Unidos criaram uma série de mecanismos ligados à CIA, né? Você sabe o que é a CIA? De apoio a esses golpes militares. E pipocaram golpes militares na América Latina. Você tem golpe na Argentina, no Chile, no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, Venezuela. Uma série de golpes que vão acontecer e a instalação de uma série de ditaduras na América Latina em períodos maiores ou menores, né? Mais recuadas no tempo, mais próximas no tempo, mas elas aconteceram e elas foram extremamente violentas, extremamente duras. E para quê? Para garantir esses interesses. E o Brasil está inserido nesse mesmo contexto. Naturalmente que nós vamos enfatizar aqui a ditadura brasileira, né? Porque é o que nos cabe. Mas nós também temos que pontuar essas outras relações, essas outras ditaduras, né, que foram extremamente violentas, né? E que, aliás, eu acho que vou passar um trabalho para vocês depois, para vocês pesquisarem sobre essas ditaduras na América Latina. Então, presta atenção aqui no quadro aqui, ó. As décadas de 1950 e 60, na América Latina, foram marcadas por modernização econômica, aumento de produtividade e do consumo, ampliação dos direitos e da atuação social e política de trabalhadores. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil você tem a formação sindical, né, querendo ou não, os trancos e barrancos do período Vargas, a CLT, né, Consolidação dos Direitos Trabalhistas. Na década de 1950, 50, você tem uma modernização significativa brasileira, né? Então você tem, né, Eletrobras, embora a Eletrobras da década de 50, o próprio período do Juscelino Kubitschek, que ampliou o parque industrial brasileiro, né? Endividou o Brasil, foi uma coisa horrorosa, mas teve essa ampliação, ampliou o consumo, diversificou a produção, né? E essas classes trabalhadoras tiveram uma certa ascensão se comparado ao que foi no passado. Certa, mínima, sutil. Né? Como aconteceu na Argentina também com o como é que chama? Com o Perón, né? O Perón criou uma série de legislações de proteção ao trabalhador, assim como Vargas, mais ou menos no mesmo sentido do Vargas, assim, embora o Perón tenha algumas especificidades. Quer dizer, houve nesse período uma modernização da América Latina, né? Sim, houve. Mas o mundo estava dividido nessas zonas de influência. Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria. Na América Latina, então, houve essa polarização ideológica. Essa polarização ideológica de ideias, ela vai se manifestar da seguinte maneira. De um lado, setores sociais hegemônicos temiam mobilizações populares e uma revolta socialista. Então, quem que são esses setores sociais hegemônicos? É a burguesia, né? Os setores corporativos e latifundiários. E do outro lado, óbvio, né? E do outro lado, grupos simpáticos a políticas de esquerda, né? Que somavam com transformações sociais, né? Grupos simpáticos a políticas de esquerda somavam com transformações, sonhavam, aliás, com transformações sociais profundas. Então, isso espalhou pela América Latina. Por quê? Quer dizer, você tem o exemplo da União Soviética, né? Quer dizer, lá eles promoveram uma revolução socialista, implantaram o socialismo e, obviamente, essas ideias
elas começaram a circular pelo mundo. Então, o medo é o seguinte, olha, será que aqui na América Latina também haverão revoluções de cunho socialista, como aconteceram em outros lugares do mundo, por exemplo, na União Soviética, como aconteceu na China, por exemplo? Nós temos que evitar. E como que nós vamos evitar, né, impedir que essas revoluções aconteçam? Como? Aí você tem uma relação desses grupos, né, sociais hegemônicos, que são esses grupos da burguesia, o grande empresariado, corporativista e tal, e classe média, né, as classes médias, infelizmente, e os setores militares. Aqui no Brasil é muito claro como que os setores militares eles são absolutamente anticomunistas. Então vão se juntar interesses contrários à possibilidade de qualquer movimento, não necessariamente revolucionário, como foi a Revolução Chinesa, como foi a cubana, como foi a russa, não, mas a possibilidade de qualquer tipo de política social que fosse de encontro aos interesses das classes trabalhadoras. É essa que é a realidade. Né? É uma realidade cruel? Extremamente cruel, mas é essa que é a realidade. Então, esse que é o contexto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, nós temos os antecedentes desse golpe. O que é, naquele momento, década de 50, 60, o Exército Brasileiro? Estava dividido em 3 grupos. Primeiro, os legalistas, que eram contrários à participação de militares na política, né, contrários. O militar tem que ficar na caserna, tem que ficar no quartel. Os integrantes da ESG, a Escola Superior de Guerra, a escola que forma, ainda é, né, que forma os oficiais do Exército Brasileiro, que desejava a ampliação do poder em setores estratégicos do governo, ampliação. E os defensores da chamada linha dura, vocês vão ouvir muito essa expressão aqui, ó, que queriam o controle, ou seja, tomar o poder executivo. Tomar o poder executivo, né? Quer dizer, são grupos divergentes, né? Então, por exemplo, vocês pensarem lá na questão lá da posse do João Goulart, né? do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek ganhou as eleições, naturalmente ele deveria tomar posse. Os militares tentaram de todas as formas impedir a posse do Juscelino Kubitschek com medo do nacionalismo dele, porque o Kubitschek, ele era getulista. Né? Com medo do nacionalismo. Nacionalismo, nem é social nada, com medo de políticas nacionalistas. Quer dizer, esses caras são entreguistas mesmo, leva e acaba com tudo, destrói tudo. E nós estamos vendo isso agora. Nós temos um governo de militares. O que eles estão fazendo? Destruindo tudo, né? Acabando com direitos, destruindo tudo, né? Botando fogo no país inteiro, como diz o ministro do meio ambiente, né? Deixa a boiada passar, bota fogo em tudo, acaba com legislação, acaba com tudo. É tudo para o empresário. E o povo, nada. É isso. É tudo para o empresário, é tudo para o interesse internacional, é entregar tudo, leva tudo, deixa sem nada. É isso. Os militares fizeram isso, governos extremamente corruptos, e eles estão fazendo isso de novo. Né? Uma incompetência, colocando militar em tudo sem saber de nada. Um horror, né? Bom, e o que unia todos esses grupos? Eu estava falando do Juscelino Kubitschek. Então, tentaram, então, impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, esse grupo, chamado de legalista, né, liderado ali, tem uma liderança importante, que o general Lott, que inclusive havia sido candidato à presidência em pleitos anteriores, que consegue, né, negociar para o cara tomar posse como presidente legitimamente eleito. Então, esses são os militares brasileiros. Esse negócio horroroso que nós estamos falando. E o que uniu esses caras naquele contexto da década de 1960? Primeiro, anticomunismo. Todos são anticomunistas. Segundo, oposição ao João Goulart. Né? Por que oposição ao João Goulart? Naquele contexto ali da década de 60. Reforma de base. Morrendo de medo de que reforma de base era reforma socialista. Nunca foi reforma socialista. Reforma de base é reestruturação do Estado, permitindo a possibilidade de ascensão social das classes menos favorecidas. Reforma agrária. Reforma agrária é um horror. O latifundiário brasileiro tem horror à reforma agrária. Eles têm lá aqueles latifúndios imensos, planta um pé de nada ali, mas dividir de jeito nenhum. Mesmo dividir em hipótese alguma. Por quê?
Porque o latifundiário brasileiro, ele é escravocrata. Ele acredita que o trabalhador ele tem que ser escravo pro resto da vida. Ele pode ter nada. Absolutamente nada. Né? Então, são propostas, por exemplo, propostas de reforma universitária, escolar, né? Que vai ampliar o acesso, deveria ampliar o acesso do povo mais pobre à educação. De jeito nenhum. Né? Porque se o povo mais pobre tiver acesso à educação, eles vão ascender socialmente, em hipótese alguma. Então, são essas medidas que foram hostilizadas por esses militares. Então, desde 54, esses setores do Exército tentavam tomar o poder. E em 54, quem que era o presidente ali? Era o Vargas, né? E o Vargas, com aquela política nacionalista, e aí você tem um problema ali, ó, né, que é a Petrobras, e o Vargas defende que o capital da Petrobras seria 100% nacional, sem investimento na intervenção externa, seria 100% nacional, de exploração 100% nacional. E aí esses setores piram porque eles querem entregar tudo. Né? E aí você tem um problema sério ali com Vargas. E os militares, inclusive, golpistas, eles vão ao Palácio do Catete e exigem ou você renuncia ou nós derrubamos você. E o que o Vargas faz? Suicida. Né? Então, o suicídio de Vargas, ele impediu um golpe que aconteceria lá em 54. E esse golpe, como eu falei com vocês, ele será retardado até 64. Né? Então, quer dizer, esses setores militares golpistas, eles já estão atuando. Quer dizer, o golpe aqui no Brasil, esse 64, e esses caras estão atuando desde 54 para derrubar os governos brasileiros. Né? Derrubar o Estado brasileiro. Né? O governo democraticamente constituído. Então, veja, os antecedentes do golpe no Brasil. O golpe de 64 no Brasil não ocorreu de repente. Os militares brasileiros, apoiados por instituições civis, ou seja, do povo, já planejavam sua entrada na cena política há algum tempo. Para alguns historiadores, desde 54 já havia indícios claros da insatisfação dos militares com a política nacional e da mobilização dos quartéis. Após o suicídio de Vargas, olha aqui em 1954, e a tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek em 55, como eu falei com vocês, certos segmentos das Forças Armadas avaliaram a possibilidade de intervenção direta na política, ou seja, golpe. A reação de grupos legalistas do Exército e o sucesso das negociações políticas conseguiram evitar o golpe nesse período e assegurar o respeito à Constituição. Como eu falei com vocês, o exemplo do Lott, né, do general Lott. General não, ele era um brigadeiro, né, porque ele era da aeronáutica. Ele era da aeronáutica. E aí, retarda, portanto, naquele momento, esse golpe. Como estudado anteriormente, vocês já estudaram isso também, após a renúncia do Jânio Quadros, né, quer dizer, Juscelino Kubitschek completou o seu mandato, quem vai ganhar a eleição para presidente foi o Jânio Quadros, em 1960, ele toma posse em 61, e o vice dele era o João Goulart, esse que foi ministro do Trabalho durante o governo... Durante o governo do Vargas, né? Governo do Vargas, esse que ele, enquanto ministro do Trabalho, promoveu, né, um aumento de 100% no salário mínimo, que deixou o empresariado brasileiro enlouquecido, né? Vice-presidente. Então, o Jânio Quadros sofreu uma pressão gigantesca dos setores, gigantesca dos setores empresarial e também dos militares em relação a isso. Né? João Goulart é impedido de tomar posse, então, a resistência de setores conservadores à posse do vice-presidente, João Goulart, como presidente da República, provocou uma grave crise no país. Novamente, foi possível evitar o golpe, a implantação do parlamentarismo. Não vocês lembram, né? O João Goulart estava na China na ocasião, né? E aí os setores militares brasileiros impediram ele de tomar posse. Impediram ele de tomar posse. Né? Quando impede ele de tomar posse, você tem a campanha da legalidade, promovida pelo governador do Rio Grande do Sul, que é o Leonel Brizola. Essa campanha da legalidade, quer dizer, a ideia era que
evitasse um golpismo, ou seja, que o João Goulart pudesse voltar ao Brasil e tomar posse como presidente. Negociaram, e ali você tem uma atividade militar gigantesca para os militares, inclusive. Ameaçam bombardear Porto Alegre e o próprio Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, que é o Palácio do Piratini, de onde estava organizando essa campanha da legalidade. Né? E por meio de negociações, João Goulart volta não como presidente, com poder de presidente, mas no regime parlamentarista. Então, retardou esse golpe, e isso aqui ainda em 61. Então, a implantação do parlamentarismo acalmou os ânimos dos grupos civis e militares que temiam o governo de Jango, considerado por eles comunista, que nunca foi comunista. João Goulart nunca foi comunista. No entanto, o apoio recebido pelo presidente, especialmente de organizações e movimentos sociais que lutavam a favor, por exemplo, da reforma agrária, né? Movimentos sociais, então, um movimento importantíssimo ali são as ligas camponesas, né? Que lutavam por reforma agrária, por direitos para o trabalhador rural, garantias e proteção para o trabalhador rural. Lembrando vocês que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, não atingiu o trabalhador rural no Brasil, né? Então, ameaçou os interesses dos setores conservadores da sociedade brasileira, criando condições favoráveis à uma intervenção militar. Então, aqui você tem uma foto de 64, dia 13 de março de 64. Né? Já expliquei para vocês que o João Goulart ele vai lançar quer dizer, tem um plebiscito, 62, o povo decide pelo presidencialismo, e ele vai governar como presidente mesmo, né? Num regime presidencialista com todos os poderes de presidente. E aí ele lança as reformas de base, que são essas reformas educacional, fiscal, administrativa, educacional, agrária, né? E ele vai lançar isso, tudo. Ele vai lançar isso nesse dia 13 de março, lá como num comício central do Brasil. E essa foto aqui demonstra claramente a repressão a esses manifestantes no comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em que o presidente lançou o seu plano de reformas de base. Então, dia 13 de março que isso vai acontecer. O descontentamento com a política de João Goulart uniu diferentes grupos das Forças Armadas. Então, você vê assim, o povo apoiando o João Goulart, tem até uma figura aqui, ó, levantando como é que chama? Um Vargas aqui, tá vendo? E os militares reprimindo essa manifestações de apoio ao João Goulart. Então você vê de que lado que os militares estão. Né? Bom, eu vou parar por aqui agora, então. Gostaria de saber de vocês se está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida. Tudo tranquilo, manifestem-se, por favor. Tranquilo. De boa, professor. E aí, na próxima aula, eu falo especificamente sobre o golpe, como que é instalado esse golpe no Brasil e as primeiras medidas que serão tomadas pelos golpistas, pelos militares, ok? Então, bom apetite para todo mundo, fiquem bem e até amanhã, ok? Até. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau para vocês, um abraço para todo mundo. Tchau, Abraço, professor. professor. Falou, tchau.